já se sentirem estimulados com aquilo que eu gostaria de falar. Aqueles que têm vindo à igreja nessas últimas semanas, viram que nós estamos falando muito sobre missões, sobre projetos missionários, e eu quero aproveitar essa noite para falar um pouquinho mais desse assunto. Não só para falar de coisas novas, mas também para falar um pouquinho de algo que nós já fizemos. Dar para vocês um relatório, compartilhar boas notícias e estimular o coração da igreja esse zelo missionário. Mas antes de qualquer coisa, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele esteja conosco e que Deus fale ao nosso coração. Pai amado, eu reconheço, ó Deus, que o Senhor é um Deus magnífico, precioso. O Senhor é um Deus que trabalha em nossas vidas e o Senhor transforma o nosso viver para que a nossa vida seja repleta de bênção e alegria. Nós te conhecemos um dia pela Tua graça e misericórdia, e nessa noite, Pai, nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos encorajar para que possamos estar andando no caminho da verdade. Não permita, Deus, que nossos pés venham vacilar diante das tribulações da vida, mas mantenha o Teu povo de pé, para que o Teu povo seja capaz de fazer a Tua obra. Nós entendemos, Deus, que o mundo precisa da mensagem que Jesus Cristo nos trouxe, e nós queremos ser boca do Senhor, profetas do Senhor, queremos ser porta-vozes da Tua palavra, e assim nós te pedimos, Deus, ensina-nos nessa noite, por meio da palavra do Senhor, e que essa verdade, Deus, não seja apenas lida e entendida aqui, mas faz de toda a Tua igreja espalhada pela terra uma unidade nessa mesma missão de falar de Jesus para o mundo todo. Ajuda, Pai, para que essa obra se concretize em Lafayette, que todas as igrejas dessa cidade se comprometam com a pregação, com o testemunho, com um bom exemplo, para que o mundo possa conhecer Jesus. Como nós cantamos, Pai, que todos possam ver Jesus através da nossa vida, que a nossa vida seja uma luz para a sociedade, e que as pessoas saibam que a nossa força vem da cruz, e que assim muitos também possam conhecer e servir a Jesus Cristo como nós. Essa, Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias, por favor, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. A palavra de Deus aqui, irmãos, ela nos conta a respeito de um episódio interessantíssimo. O evangelista Mateus, ele diz o seguinte a respeito de Jesus. Ele fala: e Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Esse episódio, irmãos, que o evangelista Mateus narra para nós, ele pode ser entendido ao longo de toda a Bíblia. Se vocês tiverem a curiosidade de ler o Evangelho de Mateus, vocês veriam repetidamente as seguintes palavras: a palavra caminhando, passando, percorria, chegando, entrando. Vocês veriam que Jesus Cristo estava em constante movimento. Vocês observariam que Jesus Cristo não teve um ministério estagnado. Ele não apenas pregou o Evangelho em Jerusalém, mas Jesus Cristo estava andando em muitas e muitas regiões, e eu nem saberia dizer para vocês a soma dos quilômetros que Jesus percorreu. E Mateus, no primeiro versículo que nós lemos,
ele fala que Jesus habitualmente percorria todas as cidades e povoados. Quando Mateus, irmãos, fala que Jesus Cristo percorria, ele usa uma abordagem para dizer que a vida de Jesus era uma vida de constante movimento. Não é que em um momento da vida dele, ele decidiu ir às cidades e povoados, muito pelo contrário. Durante o ministério de Jesus, ele ia constantemente às cidades e povoados, sempre com a mesma intenção. Alguém vai dizer, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Onde isso se aplica para mim? Pensem, irmãos, Jesus Cristo, ele veio a essa terra com a intenção de não apenas salvar pessoas, mas ele veio interagir com pessoas para mostrar a elas o bom exemplo que deveriam seguir. Imagine se Jesus Cristo tivesse escolhido uma cidade para ficar e dito: estou em Jerusalém, quem quiser venha em Jerusalém, porque é aqui que eu estou. Podem me procurar, quem vier a Jerusalém é bem-vindo, porque eu fico aqui. Não foi isso que ele fez, irmãos. Jesus, ele tinha o hábito de percorrer cidades. E ele não ia apenas nas cidades grandes. Ele não ia apenas onde tinha multidão. Ele não estava procurando as cidades maravilhosas e estruturadas e ricas. Pelo contrário, Jesus ia nas cidades, mas Mateus diz que ele ia também nos povoados. Onde tinha alguém, Jesus Cristo se preocupava em estar ali. Ele queria conhecer pessoas, queria falar com pessoas. E Mateus diz que quando ele chegava nas cidades, ele ia para as sinagogas. Sinagogas, irmãos, eram espécies de igrejas. Eram lugares onde pessoas religiosas se reuniam. Jesus automaticamente, quando chegava numa cidade, ele procurava o ajuntamento dos religiosos. E por isso ele ia nas sinagogas. Mas ele ia para o meio do povo, ele ia para a praça. Jesus Cristo ia para todos os lugares, porque ele queria ter contato com pessoas. E o versículo diz: ele ia nesses lugares para anunciar o Evangelho e para curar pessoas. Meus irmãos, Jesus Cristo teve um ministério de ensino e boas obras. Jesus teve um ministério de preocupação com o bem-estar das pessoas, bem-estar espiritual e físico. Ele não foi apenas pregando o Evangelho, ele não foi apenas dizendo que o caminho para o céu se dava pela fé nele, mas ele também se importava com as doenças e com as enfermidades. Ele se preocupava que pessoas estavam sendo atormentadas por espíritos maus. E ele, quando chegava nas cidades e povoados que ia, ele estava oferecendo solução para o problema espiritual, mas também para problemas humanos. Sabe de uma coisa? Nem muitos de nós somos como Jesus. Poucos de nós andam no meio de gente. Poucas pessoas hoje conversam com gente. Eu poderia dizer que poucas pessoas olham outras pessoas nos olhos. O mundo está em desenvolvimento, irmãos. Nós temos contato com muitas pessoas. Talvez há pessoas aqui que tenham 2.000 amigos no Facebook, milhares de amigos, uma lista incontável de contatos no WhatsApp, uma lista de amigos em redes sociais, e falam: nossa, mas eu falo com gente a semana inteira. Eu mando coisa para o povo manda coisa para mim, eu estou em contato constante com pessoas. Mas a grande pergunta, irmãos, será que nós estamos estreitando relacionamento com pessoas? Relacionamento que inspira contato pessoal. Eu acredito, irmãos, que o futuro revela para nós uma época terrível, onde pessoas não verão pessoas, porque nós falamos por meio de aparelhos e porque nós não andamos a pé. Porque nós não andamos a pé, a gente tem pressa, a gente anda de carro, e de carro a gente não vê pessoas, de carro a gente não olha nos olhos das pessoas, está todo mundo com pressa, gente não vê gente. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós não vemos pessoas, nós não nos importamos com as pessoas.
porque nós não sentimos as necessidades delas. E é exatamente isso que acontecia com Jesus. Mateus fala, ele andava em cidades e povoados, e diz no versículo 36, olha lá, irmãos, e veja o que diz, fala assim: vendo Jesus as multidões, ele se compadecia delas. Jesus se compadecia de pessoas, irmãos, porque ele via pessoas. Ele andava em cidades e povoados, ele procurava gente, ele falava com gente, e à medida em que ele estava no meio das pessoas, Jesus era capaz de olhar para elas e ver que elas não estavam bem. Irmãos, todo mundo na rede social fala um negócio que talvez não é verdade. A gente manda lá uma mensagem para alguém: fulano, tudo bem? A pessoa responde: tudo bem, você está bem também? Todo mundo está bem. Mas quando a gente olha no olho de alguém, a gente vê que não existe máscara, irmãos. Quando nós olhamos alguém no rosto, quando nós sentimos ali um contato pessoal, quando nós estamos no meio das pessoas, o nosso coração é sensibilizado. E eu creio, irmãos, que Jesus Cristo ensina para nós que estar no meio de pessoas ressalta para nós o fato de que pessoas estão precisando de ajuda. Igreja de Deus, não seja escrava daqueles meios de comunicação e meios de locomoção que te separam das pessoas. Andem mais a pé, visitem mais pessoas, falem pelo telefone com pessoas, vá na casa de alguém, vá na rua fazer compras a pé, vai de ônibus, senta no banco da praça um pouco, olha para as pessoas, e talvez a gente vai descobrir que o mundo não está tão bom assim, que nem todo mundo está tão bem assim, porque a imagem que temos, irmãos, quando nós não estamos em contato com pessoas, é de que elas estão super bem, porque todo mundo tem celular, porque todo mundo tem internet, porque todo mundo tem carro, porque todo mundo viaja, porque todo mundo faz tudo, parece que está todo mundo bem, não parece? A gente olha para o mundo hoje e fala: não, pastor de Deus, o mundo está bom. É só conversar com alguém mais antigo que eles dizem que o mundo hoje é uma maravilha se comparado com o deles. O mundo, irmãos, pode ter se tornado mais acessível, mas os homens não estão melhores ou mais felizes que os do passado. O mundo continua cada vez mais vazio, de ano em ano o vazio cresce, só que nós não percebemos, porque nós não vemos pessoas. Igreja, eu faço esse apelo a vocês: imitem Jesus, percorram cidades, percorram povoados, olhe pessoas nos olhos, e talvez você veria que existem muitas necessidades entre nós. E sabe, irmãos, eu acredito que aqui encontra-se uma ferramenta importante até para o nosso bem-estar. Já reparou que quando a gente vê alguém e ajuda alguém, parece que nossos problemas diminuem? Já sentiu assim? Você fala: nem tem problema, estou indo até bem. Quando a gente vê pessoas, parece que algo dentro de nós faz a gente parar de olhar para a gente e olhar para o próximo. Você fala assim: não, eu fui lá na rua, eu bati um papo com alguém, eu dei uma cesta básica para alguém, eu até dei uma carona, poxa vida, você volta para casa assim com aquela sensação de: minha vida foi útil. Eu fui útil para alguém, eu ajudei alguém, eu dei carona para alguém, eu empurrei um cadeirante para atravessar a rua, eu dei a mão para alguém lá, eu fiz algo útil. Irmãos, isso revigora a nossa vida, isso anima nosso coração. Dar para alguém traz um sentimento de gratificação muito grande, e já estava escrito lá em Atos capítulo 20, se não me engano, versículo 31, onde Paulo diz que Jesus disse que é mais realizado o homem que dá do que o homem que recebe. Mais feliz, irmãos, é o homem que dá do que o homem que recebe. E nós, quando estamos em contato com pessoas, vemos que existe uma quantidade ilimitada de pessoas a quem podemos ajudar. Mas a pergunta é: será que nós estamos dispostos a andar um pouquinho a pé? Será que a gente está disposto de sair um pouco mais cedo de casa? Será que a gente vai decidir não só ligar para as pessoas e mandar uma mensagem de texto e olhar alguém nos olhos e falar que
Eu não vou te ligar não, posso te encontrar? Posso passar na sua casa? Irmãos, hospitalidade é super bem-vinda no ano de 2018. A gente não recebe gente em casa, a gente prefere ligar. É mais prático, não é? Não tem trabalho. Mas Jesus Cristo não. Ele andava no meio das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. E sabe qual foi a constatação que Jesus Cristo fez? Veja o versículo 36. Fala assim: vendo Jesus as multidões, ele se compadeceu delas, porque Jesus Cristo viu nelas três necessidades. Porque ele viu que elas estavam aflitas, exaustas, desorientadas. Jesus Cristo viu que as pessoas estavam aflitas, exaustas e sem orientação. Jesus Cristo, irmãos, ele foi capaz de sentir na vida das pessoas que elas estavam atormentadas, elas estavam sendo massacradas. Quando fala aflito, irmãos, não é uma afliçãozinha não, é uma pressão enorme. Ele viu há 2000 anos atrás que as pessoas estavam debaixo de uma agonia profunda, que elas estavam sem energia, que elas estavam exaustas como uma bateria que se acaba. Ele viu que as pessoas elas estavam prostradas e que elas não sabiam que direção tomar. Jesus Cristo, irmãos, ele viu tudo isso, porque ele estava no meio das pessoas. Irmãos, eu não tenho ilusão. Estamos aflitos, exaustos, desorientados. O Brasil é o país com o maior índice de depressão no mundo inteiro. A taxa de suicídio é alarmante, ela cresce de maneira assustadora. Não há limites hoje para se fazer remédios. Dá para contar o tanto de clínica que tem, o tanto de psiquiatra que tem, o tanto de tratamento que é feito. E é só dar uma passada numa clínica dessas. Eu falo porque às vezes eu vou levar alguém ou visitar alguém, está cheio de gente, porque o povo não está bem, irmãos. Porque o mundo não está tão bem assim. Está todo mundo rindo por causa da Copa do Mundo, vai rir porque vai chegar o Carnaval, mas o povo não está bem. Jesus Cristo viu há anos e anos atrás que as pessoas estão exaustas, aflitas e sem orientação. E quando Jesus Cristo vê isso, irmãos, ele diz no versículo 37, olha o que ele fala. Ele diz: então, depois de constatar essas coisas, Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara da verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando Jesus olhou para as pessoas, quando ele viu a aflição, a exaustão e a desorientação delas, Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse: discípulos, vocês têm trabalho ilimitado. Vocês têm um grande trabalho para fazer, porque a necessidade humana, ela é enorme, mas os trabalhadores são poucos. Igreja, é seara. Aquilo que talvez a gente chama de problema. É campo pronto para ser ceifado. Aquilo que a gente chama de injeção de saco e dor de cabeça. A gente diz: eu vou mexer com isso, com gente problemática. Eu vou andar atrás de gente exausta, aflita, desorientada, problemática. Eu vou caçar sarna para coçar. Pastor, você está de brincadeira comigo? O senhor não sabe os problemas que eu já tenho. Já estou por aqui de problema. Eu vou caçar gente, não. Não, irmãos. Jesus Cristo, ele quer mostrar para a sua igreja que a sociedade com seus problemas é um campo onde nós precisamos ir para colher e trabalhar. Não se pode fugir das pessoas, irmãos. Não se pode fugir de pessoas necessitadas. Eu até imagino que quando nós andamos pela rua, nós encontramos muita gente que vê alguém aparentemente necessitado. O que a gente faz? A gente corre, fecha o vidro do carro, passa longe. A gente vê alguém de cadeira de rodas ali pelejando para descer a calçada e atravessar a rua. A gente pensa: ixi, melhor correr.
É melhor dar a volta, porque vai acabar me pedindo, e eu vou pagar mico, tendo que empurrar cadeirante. Falo isso, irmãos, porque eu vejo isso. A gente foge, porque a gente pensa que é problema, e que eu não tenho nada a ver com aquele problema, que não é coisa minha, e que eu não tenho nada para fazer. Quantas vezes, irmãos, nós andamos na rua e vemos pessoas chorando, e a gente passa longe. A gente vê pessoas ali necessitadas de alguma coisa, talvez só de passar e dizer aqui, está tudo bem, mas a gente não. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos como Jesus. Porque nós não somos como Ele. É porque nós somos egoístas. Porque a gente é um povo patético. É isso, patético. Que não é capaz de se sensibilizar com as pessoas. Que não é capaz de sentir necessidade das pessoas. Que não é capaz de ver que esse cenário presente no mundo é um cenário de trabalho, é um cenário de atuação, irmãos. Não é um cenário para negligência. E eu digo para vocês, irmãos, Jesus Cristo diz: a seara, os campos, são campos de trabalho. E onde estão os trabalhadores, irmãos? Eu pergunto para vocês: onde estão os trabalhadores, irmãos? Onde está o povo que vai andar nas cidades e povoados? Onde está o povo que vai perguntar para alguém que está chorando se está bem? Onde está o povo que vai ajudar um cadeirante a atravessar a rua, o aleijado? Onde está o povo que vai consolar alguém por meio de uma visita? Ou, irmãos, onde está? Será que esse povo está dentro da igreja? Será que esse povo está nos seminários? Será que esse povo está aqui hoje sentado? Eu queria, irmãos, que nós pensássemos nisso, que nós olhássemos por trás das máscaras das pessoas e que nós víssemos as necessidades delas, porque tem muita gente que finge não ver e finge que não pode fazer nada. Só que, meus irmãos, Deus conhece quem somos. E Jesus Cristo diz no versículo 38, Ele fala: implorem, pois, ao Senhor da seara, porque Deus é o dono dessas pessoas também, para que Ele envie trabalhadores para a seara. Essa é a necessidade que existe. Pessoas sendo tocadas e impactadas para fazer o trabalho. Aí alguém diz: pastor, essa passagem ela fala sobre Deus chamar pastores e missionários, ela não fala de mim. Não se enganem. Quando Jesus Cristo diz que Deus está chamando trabalhadores para a seara, está falando de pessoas como eu e você, pessoas simples, que podem fazer alguma coisa. Eu queria encorajá-los essa noite a verem o mundo com os olhos semelhantes ao de Jesus. Tirem, irmãos, os aparelhos de frente de si. Saia da frente da televisão. Saia da frente da internet. Vê gente real, gente que dá para olhar no olho dele e falar: olha, esse eu posso ajudar, esse eu posso. Dá uma carona, dá um alimento, oferece uma palavra, oferece ajuda. Esses são os trabalhadores que Deus está precisando. E eu pergunto, irmãos, se o povo que se diz povo de Deus não fizer esse trabalho, quem vai fazer? Quem vai fazer? Sabe o que o povo de Deus está dizendo? Isso é trabalho do político. Isso é trabalho do Mário Marcos da prefeitura aqui. Isso é trabalho do Michel Temer. Não é problema meu, não. Isso não é problema meu. Isso é problema de outros. Sabe o que para mim, irmãos, é a maior vergonha? É o povo de Deus não fazer o seu trabalho e esperar que o povo que não teme a Deus faça o trabalho. O caos para mim está aí. O povo chamado para fazer boas obras, esperando o povo ímpio que não teme a Deus fazer boas obras. Isso parece inteligente, irmãos? É claro que não. Nós somos o povo chamado para essas boas obras. Nós somos peregrinos, irmãos, nessa jornada. Nós cantamos. Muitos já foram na nossa frente. Nós precisamos nos unir a pessoas fortes e capazes, para que a gente possa encorajar uns aos outros, para que a nossa vida, a semelhança à vida de Jesus, seja uma vida exemplar,
uma vida que ensina amor e serviço. Que Jesus Cristo, irmãos, possa ser refletido através da nossa vida, que a nossa vida possa brilhar intensamente, para que o povo veja Jesus através da nossa vida. O povo, irmãos, não está precisando ver um homem rico, o povo não está precisando ver um homem de sucesso, o mundo não está precisando ver uma menina escultural, um homem fortíssimo, bombado, musculoso, maravilhoso. O mundo não está precisando, irmãos, de ver motorista brilhante, atleta maravilhoso, bom de bola. Não, irmãos, o mundo não está precisando dessas coisas. O mundo precisa de gente como Jesus. Precisa de gente como Jesus. Se a gente varresse do mundo esse monte de jogador de futebol, esse monte de político, esse monte de homem de sucesso, e substituísse todos por pessoas como Jesus, o mundo ia estar muito melhor. Precisamos, irmãos, de pessoas como Jesus. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Imploremos ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. E eu pergunto: seriam vocês os trabalhadores da seara? Seríamos eu e você os trabalhadores dessa seara? Ou a gente vai deixar para outro fazer o trabalho? Sabe, irmãos, existe uma necessidade muito grande no mundo. Existe uma necessidade que vai além da nossa compreensão. Quando nós olhamos para o mundo, nós precisamos ver, irmãos, que missionários estão sendo enviados daqui para ali e precisam ser enviados. Existem necessidades por toda parte. O globo terrestre está sendo habitado por pessoas com muitas necessidades. Sabiam que muitas das missões evangelísticas e religiosas, elas aconteceram por pessoas com essa intenção? Homens foram para a África, de ebola, de doenças como AIDS e outras, para fazer um trabalho religioso, trabalho na área da saúde, oferecendo alimento, pessoas indo para países perseguidores da igreja, a tal da janela 1040, né? Que nós chamamos a essa região aqui do globo terrestre, é a região a região mais populosa do mundo. Homens têm ido para lá, para países como Nigéria, para países como Somália, onde os cristãos estão sendo mortos. Eram trabalhadores que foram chamados e foram. Meus irmãos, precisamos de trabalhadores. E precisamos de trabalhadores não do outro lado do mundo. Precisamos de trabalhadores aqui. Precisamos de trabalhadores em todos os lugares. E essa foi a nossa motivação semana retrasada, quando nós realizamos nessa igreja uma conferência missionária. Irmãos, nossa igreja estava abarrotada de gente. Tinha tanta gente aqui em cima que teve com a gente lá embaixo. Foi ótimo, foi lindo, foi maravilhoso. Nós assumimos um compromisso missionário. Nós, essa igreja, assumiu um compromisso de ofertar R$ 1.905 mensalmente para missões. Não foi uma oferta minha apenas, eu sou um contribuinte, mas aqui há muitos contribuintes. Pessoas que juntando seus 5, 10, 50 e 100 reais vão enviar esse valor todos os meses para contribuir com missões. Irmãos, esse valor é maravilhoso, é ótimo valor. Eu me sinto agradecido por todos aqueles que contribuíram e me sinto agradecido também por aqueles que não contribuíram, mas que sentem zelo pela obra missionária. Esse, irmãos, é o valor da nossa promessa missionária. E nós decidimos que nós vamos contribuir com a missão no país Uruguai. Nós temos no Uruguai, irmãos, hoje 5 igrejas. Nós temos prédios, e quando eu falo prédio, é prédio bom, bonito, bem localizado. E sabe quantos pastores? 2. Só 2. A igreja do Uruguai, irmãos, tem uma série de problemas. E uma parte desse valor que nós vamos ofertar para missões é para o trabalho que vai ser feito no Uruguai. Nós estaremos contribuindo com essa igreja uruguaia
apresentando esse casal, essa família. Esse pastor, com a esposa e os 2 filhos, eles são cubanos. E o trabalho no Uruguai tem uma necessidade tão grande de trabalhadores que tem pessoas em outros países sendo motivadas a ir para lá para fazer o trabalho. Só que eles vão como? Com que tipo de apoio? Com que tipo de suporte? É aí que nós entramos. É aí que nós colaboramos. É aí que o nosso valor vai em socorro a essas pessoas. Mas ele vai também em socorro a esse casal. Eles têm essa filhinha bonitinha que está ali no cantinho, né? Aqui. Isso, irmãos, é o interior do Alagoas. É no nosso Brasil. Não é tão longe de nós. Esse casal que foi morar em Campinas durante um tempo, eles decidiram voltar para uma região de sertão, região pobre. Dizem que naquele lugar a maioria das pessoas sobrevive de Bolsa Família, porque lá não tem emprego. Porque lá vive de agricultura. Lá não chove, logo não tem agricultura, e logo não tem emprego, não tem dinheiro. E o povo vive de Bolsa Família. O que a gente critica, né, irmãos, às vezes é meio ruim mesmo, mas tem lugar que o povo depende mesmo de Bolsa Família para sobreviver. E é um lugar como esse, Sertão de Alagoas, é um lugar onde foi também um missionário para fazer um trabalho. E esse valor de R$ 1.905, nós vamos ofertar metade para um, metade para o outro. Esse valor que vocês ofertaram e contribuíram. Irmãos, nós participamos da missão. Nós estamos ofertando dinheiro. Isso foi o que nós fizemos 15 dias atrás. Mas eu queria pedir para vocês que não se sintam acomodados por ofertar dinheiro. Ofereçam a vida. Ofereçam-se a si mesmo ao trabalho de Deus. Ofereçam as vidas de vocês para ajudar as pessoas em volta. Ande pela cidade. Vai nos bairros que você não conhece. Dá uma volta. Tem bairros que você nunca nem ouviu falar. Tem bairro novo, todo ano surgindo aí, com gente que você nem viu. Vai lá, vê pessoas. Faça alguma coisa por elas. Porque a seara é grande. Só que os trabalhadores estão andando muito de carro, mexendo muito no celular, vendo muita televisão e navegando muito na internet. Esses não são trabalhadores. E meus irmãos, reino de Deus é para os trabalhadores. O reino dos céus é para os trabalhadores. É para aqueles que, à semelhança do seu Senhor, se sacrificaram em prol do reino para servir vidas. E igreja, você é a mão de obra que Jesus Cristo está precisando. Vamos ficar de pé para orar, irmãos. Pai amado, nós não somos dignos da vocação a que fomos chamados. Não somos dignos, Deus, do amor do Senhor por nós. Nós somos pessoas simples, pecadores, pessoas que não têm absolutamente nada para te ofertar, Deus. Mas ainda assim um dia, o Senhor enviou alguém que nos falou a palavra da salvação. E nós te louvamos, Pai, porque cremos. Eu entendo, Deus, que ao longo da nossa vida, nós já dedicamos tempo em obras, dedicamos nossa vida em serviço às pessoas. Mas a grande pergunta que nós fazemos, Deus, é o que está acontecendo com a nossa sociedade, com a minha vida e com a vida da tua igreja. Os anos têm cauterizado, Pai, as nossas emoções. Parece, Deus, que os anos têm nos tornado pessoas frias, indiferentes, materialistas e preocupadas com aquilo que não importa. Vivemos na sociedade, Pai, onde o que importa é o avatar do mundo virtual. E nós não vemos pessoas, não falamos com pessoas. Deus, mostra para a tua igreja, Deus, que precisamos travar relacionamento com vidas. Que nós sejamos, Pai, como o nosso Jesus, o nosso Senhor e modelo. Ajuda-nos, ó Pai, a andar pela cidade. Ajuda-nos, ó Pai, a nos compadecermos das pessoas.
Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos que elas estão aflitas, exaustas, desorientadas, perdidas e arruinadas muitas vezes. Que as pessoas têm recursos materiais, mas que elas não têm paz, que elas não têm esperança no futuro, Deus, e são coisas que nós dizemos ter. Mas por que, Pai, nós não compartilhamos isso com elas? Por que nós não dividimos os nossos recursos com elas? Ah, Deus, nós somos egoístas, Pai. Nós não somos merecedores de tamanha graça, Deus. Talvez há pessoas em outros lugares do mundo que não ouviram o Evangelho e que, se ouvisse, creriam e seriam melhores trabalhadores que nós. A igreja brasileira, Deus, é uma vergonha. É uma vergonha, Deus, é isso que é. Igreja preocupada com as próprias coisas. A igreja preocupada com o crescimento numérico, preocupada com o dinheiro. Igreja que ensina o povo a se preocupar em prosperar. Isso não importa, Deus. Mas a gente parece que não entende, porque a gente é materialista e carnal. E Deus, não estou falando isso aqui supondo que essa igreja é melhor que outras. Mas isso é o que está no meu coração, e eu creio que é o que está no coração dessas pessoas. E eu te peço, Deus, limpa a tua igreja. Limpa a tua igreja, Pai. Como nós cantamos aqui, vem refinar, muda, Pai, o nosso coração. O Senhor é o ourives, o que trabalha o ouro. Purifica a nossa vida, Pai, para que nós sejamos santos como Tu és santo, para que nós possamos dedicar a nossa vida em algo proveitoso. Visita, Pai, cada coração aqui nessa noite. Que seja essa uma noite onde o Senhor faz a visitação Tua no coração de cada vida aqui. E que o Senhor mostre para todos nós a necessidade de nos envolvermos como trabalhadores nessa grande seara. Esse, Pai, é o nosso desejo e é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é o apelo sincero que faço para vocês. Se envolvam no trabalho de Deus. Deixa de lado um pouco aquilo que envolve você e veja que há muita coisa que envolve outras pessoas e que a gente pode fazer muito mais. Só que grave isso: não é capaz de se importar com pessoas aqueles que não se envolvem com pessoas. Anda mais a pé, para na praça, senta lá, e você vai ver muita coisa acontecendo. Coisas que simplesmente passam rápido quando a gente está andando no nosso carro ou de ônibus, ou quando a gente está desatento com fone no ouvido. Coisa mais estranha. Sinceramente, irmão, não menti para vocês não, viu? Me pasma. Não pasma. O tal do aparelho, o tal do fone no ouvido. Sabe o que o fone do ouvido diz, irmão? Você põe o fone do ouvido, sabe o que você está dizendo para todo mundo? Que você não está nem aí. Você não está ali. Você está de fone, você está em outra sintonia. Como quem diz, meu ouvido está fechado, não estou te escutando. Pensemos nisso, irmãos. É hora de ser como Jesus. Porque ser como todo mundo é, a gente já viu o que dá, né? Bem, ainda hoje, a gente precisa trazer de novo o nosso coração à memória do sacrifício de Jesus. E eu queria convidar cada um do seu lugar a fazer sua própria oração, a oferecer a Deus em oração a sua vida, fazendo uma autoanálise, se você está pronto para tomar a Santa Ceia ou não. Vamos orar, irmãos, cada um silenciosamente, faça a própria oração.